nas luzes dos tempos, explodem as cores. Obrigado, Aristarco. Rapaz, estou falando alto hoje. Obrigado, Aristarco. Vamos pegar um livrinho aqui para me auxiliar. Diz que o Evangelho resolve todos os problemas. O Pão Nosso também resolve alguns, né? Vou botar aqui. Como Aristarco anunciou, seria o Marcelo, né? Mas eu, infelizmente, não sou o Marcelo, né? Marcelo, até chegar Marcelo, vou ter que evoluir bastante ainda. Engordar um pouquinho também. Mas substituir é uma coisa terrível, né? Porque as pessoas às vezes têm uma expectativa, vêm preparado para um tema, e a gente vai, né? Não há remédio, nunca é a mesma coisa. Mas eu já estou craque em substituir, porque quando falta alguém liga, Paulo Jorge, vamos lá, vamos substituir, e lá vou eu. Né? Hoje eu nem viria a casa, eu teria um curso ali, pedi ao Lucídio que me substituísse, porque eu tenho que preparar o trabalho de amanhã aqui, junto com os grupos de estudos, que a gente está fazendo o estudo, né, dos mensageiros, e a gente vai encerrar esse estudo amanhã, seria a última palestra, e eu fiquei em casa para fazer. Mas aí Marcelo me pediu, a gente não pode deixar um amigo em apuro, né? Mas como eu disse, Severino está sempre disposto, né? E lá vim eu. Substituir não é fácil. E às vezes a gente tenta fugir do trabalho. Quando eu estava, logo de início, frequentando a casa, já há algum tempo, mas iniciante ainda, né? Lá se vão alguns anos, seu Beto era o presidente, e sempre ele olhava no salão, pedia alguém para fazer a prece, mas olhava, parava em mim, eu sentado ali. Aí eu falei, meu Deus, mas será que eu vou sempre fazer a prece? Um dia eu não estava com muita vontade de fazer a prece, não estava preparado para a prece. Eu cheguei agitado, falei, eu vou usar um artifício. Vou ficar ali fora, na hora dele escolher. Ele olhou, não me viu, escolheu uma colega que estava ali próxima. Aí, depois que ele escolheu, eu fui e sentei do lado dela, que ele já tinha escolhido a pessoa da prece. Aí ela chegou na hora dela fazer a prece, Paulo, eu não estou me sentindo muito bem, dá para fazer a prece para mim? Eu falei, dá para fazer a prece, claro que dá. Afinal de contas, o que a gente vai deixar um amigo em apuro? Nunca, né? E o tema é amizades, amigos. Então, amigo é uma ação de amor. Pensei, Marcelo me disse, o tema dele, né? Sobre a vinda de Jesus e as transformações impetradas, né, por Jesus. E o que fazer um tema evangélico? Um que eu nunca tivesse feito na casa, coisa rara, né, porque eu sempre faço temas aqui quase todo mês, então um tema que eu nunca tivesse feito, achei esse que eu nunca fiz aqui na casa. Mas os senhores e senhoras vão de me perdoar, porque há muito tempo que eu não o faço, né? Então, o amor que transforma, vamos dar uma olhadinha em como ele transforma. Gosto sempre de trazer um exemplo, uma historinha hipotética, uma história fictícia, né? Essa história é da mitologia, né? Sobre a deusa da agricultura, né? Que é Ceres, era Deméter né? E na cultura grega e Ceres na romana. Então a deusa da agricultura é responsável pela nutrição da terra. Os romanos e os gregos eram politeístas, né? Acreditavam em vários deuses. Então, tinha um deus para tudo. Tinha um deus para o vento, um deus para o trovão, né? Um deus do abismo, tinha um deus bom, um deus ruim, deus para todo tipo de gosto tinha Deus. Dava para escolher, né? Segundo a teoria deles, né? Então, essa deusa, segundo a mitologia é um mito, algo hipotético, que não existe de fato, mas que eles acreditavam que existia. Então, segundo a mitologia, essa deusa cuidava da terra. E essa deusa, responsável pela agricultura, né, cuidar que os frutos dessem cada vez melhores, as flores cada vez mais belas, mais perfumadas, né, e ela casou-se 2 vezes, né? E teve 2, Cronos e Reia. O primeiro esposo dela foi Iásio.
Ela é filha de Cronos, o deus Cronos, que era o deus do tempo, e a deusa Réia. O primeiro esposo dela foi Iásio, e teve um filho com ele chamado Pluto, né? Mas Zeus, que também cortejava a moça, né, porque ela devia ser belíssima, e dizem que era, cortejava a moça, cegou o filho dela, por ciúmes, né, querendo despertar ciúmes, cegou o filho. Olha como é que os deuses eram bonzinhos. E ela casou-se com ele depois, né, no segundo casamento. Teve uma filha, Perséfone, cortejada por Hermes, Ares, Apolo, Dionísio. Todo mundo dava em cima da moça. Devia ser uma coisa de louco, né? E Deméter escondeu essa moça, né? Escondeu para com medo de que as coisas, que ela fosse, né, seduzida por um desses deuses, né? Os deuses estavam realmente muito afim da moça. Então escondeu, mas ela foi raptada por Hades, né, que segundo eles era o deus das profundezas. Não necessariamente inferno, foi no popular traduzido por inferno, mas eles acreditavam que eram os deuses das áreas abissais, das áreas profundas, né? E vivia, né, enfurnada nestas áreas, né, profundas. E ela, coitada, a mãe desesperada, que a filha tinha sumido. Procurou a filha até que encontrou, mas ao encontrar, né, Hades já tinha dado para ela uma romã. Não comam romã em casa, querido. Diz que a moça ficou perdidamente apaixonada. Você que é fã de romã, agora já descobriu por quê, hein? Ficou perdidamente apaixonada. Já tinha comido a romã, não tinha mais jeito. Então já estava casada praticamente. Não imagino que romã tão deliciosa era essa. Então, qual foi o artifício que ela arrumou? A sogra, hein? A sogra. Passou um tempo com a filha, né, lá nas profundezas, com Hades, né, e outro tempo levava a filha para passar com ela. Então dizem aqui que diz a mitologia grega que as estações do tempo são pelo seguinte, porque quando ela estava nas profundezas, ela descuidava-se das atividades dela. Qual era a atividade? Cuidar da agricultura, cuidar da natureza. Então, ela descuidando daquilo ali, né, vinha o inverno, arrebentava com tudo, e quando ela subia de novo, ela dava um jeitinho na casa, arrumava coisa, e florescia, e davam frutos, e aí por diante. Então, essa inconstância era por causa das incursões dela para ficar com a filha, né? Vejam só como é que uma sogra pode desestabilizar até o tempo, né? Bom, mitologia, gente, não é verdade, porque as sogras de hoje são boníssimas, né? Todas com muito boas intenções e tal, são tão ótimas que a minha esposa tem uma sogra maravilhosa. O que é o amor? O amor é um nível ou grau de responsabilidade, utilidade e prazer com que lidamos com as coisas e pessoas que conhecemos, né? Então, isso aí é uma definição de qualquer literária, qualquer dicionário que a gente for, ela está. Essa aqui é da Wikipedia, né, sobre o amor, mas qualquer dicionário que a gente for é algo semelhante. A palavra amor vem do latim amor mesmo, presta-se a múltiplos significados na língua portuguesa. Usa-se amor muitas vezes, né, das mais variadas formas. Pode significar afeição, compaixão, misericórdia, ou ainda inclinação, atração, apetite, paixão, querer bem, satisfação, conquista, desejo, libido, enfim, uma série de coisas. O conceito mais popular de amor envolve, de modo geral, a formação de um vínculo emocional com alguém, ou com algum objeto que seja capaz de receber este comportamento amoroso e enviar estímulos sensoriais e psicológicos necessários para a sua manutenção e motivação. É tido por muitos como a maior de todas as conquistas do ser, ou seja, a maior conquista do ser humano, muitos entendem que é o amor. E nós também entendemos, pois todos nós sabemos que somos filhos de Deus e que temos, por este motivo, uma partícula divina qualquer. E tudo nos leva a crer que essa partícula não é material. Essa partícula, na realidade, é o amor que todos nós temos, às vezes escondido, às vezes camuflado, às vezes mascarado por algum outro sentimento que o esteja escondendo, mas todos nós temos e podemos desenvolver o amor.
Então essa partícula divina, tudo nos leva a crer que seja de fato o amor. Jesus foi a encarnação deste amor na terra, pois nos trouxe um exemplo, começou pela mudança do conceito do pai, de trazer um pai de amor, em vez de um pai que castiga, um pai severo, um pai que pune, que mata e arrebenta. Não, ele trouxe um pai amoroso. O castigo faz parte, porque se a gente comete algo errado, logicamente nós temos que ser punidos por isso mesmo, nós somos punidos. A nossa própria consciência já se incumbe disso, né? Mas Jesus trouxe essa visão do pai amoroso. Foi a maior mudança assim, de paradigma que a gente viu com relação ao amor. A gente verá outras. Não sei para que eu estou com isso, eu estou clicando ali, né? A atração física é uma manifestação de amor, porque a primeira vez a gente ainda animalizado, hormônios, a flor da pele, né? A gente cresce com aquele amor paternal, filial, né? O amor dos pais pelos filhos é um amor lindíssimo. O amor dos filhos pelos pais também né? Aquele instinto de proteção, de posse, inclusive de posse, né? Mas quando a gente cresce, a gente descobre esse amor fora do lar, né? Geralmente vem a fase da paixão, da atração física, e essa fase nos leva muitas vezes à cegueira, né? A gente às vezes fica cego diante dessa contaminação benigna, né? Que o amor tem essa capacidade de fazer conosco, de nos contaminar. Seguem-se as paixões. As paixões é quando a cegueira vem de maneira total e a gente já não ouve, né, os apelos externos, a gente só ouve o apelo do coração. E muitas vezes esses apelos, por conta de nós termos vícios de encarnações passadas, aquele vício da posse, aqueles vícios que nós temos que burilar ao longo das nossas existências, que serão várias, né? A gente não ouve mais apelo nenhum e essa paixão muitas vezes torna-se uma paixão cega. Isso envolve o amor interpessoal, porque não existe essa paixão entre namorados, por exemplo, o cara sozinho, apaixonado, de quem eu gosto, nem as paredes confessam. Se não confessar, vai morrer solteiro, né? Porque ele tem que, de alguma maneira, confessar, né? Se ele não se mostra, né, que paixão é essa? E há muitos casos na literatura, né, um dado momento do romantismo brasileiro, em que havia poetas que morriam em tenra idade, desencarnavam, para eles, a morte para nós o desencarne, por conta desse amor que nunca era revelado, era um amor sempre sofrido, e por conta disso, né, desencarnar. Mas o amor pressupõe, né, a relação entre duas pessoas. Tem que haver uma troca, né? Esse amor interpessoal. Geralmente, isso é interpessoal, é entre duas pessoas. A atração física. Na atração física reside os nossos instintos atrelados ao nosso estado fisiológico, como as necessidades sexuais, prazer, perpetuidade da espécie, etc. Nesse ponto, o que nos difere dos animais? Praticamente nada, porque nós obedecemos aos instintos, à atração física. Os animais também assim o fazem, né? Quando chega a época da procriação, eles não se contêm. Ninguém consegue conter na sua casa um cachorro, né? Na época se der uma brechinha no portão, ele é capaz de se transformar numa pulga para passar ali, porque, né, ele quer encontrar a parceira de qualquer jeito, e se sair na rua ninguém pega mais, né? Ele chega magro, a paixão demais causa isso, né, nos animais, nós não, mas chega magro, sujo, porque ele só quer saber da satisfação física. Isso tem um objetivo, naturalmente, né? O objetivo da procriação, da perpetuação da espécie. E nos seres humanos, uma das leis morais, né, que o Cristo nos deixou, está no Evangelho segundo o Espiritismo, está no Livro dos Espíritos, muito bem dividido, né? A lei de conservação nos leva a ter um comportamento bastante semelhante. O jovem, por mais tímido que seja, mais contido que seja, quando chega à idade, não tem solução, ele acaba saindo, né? E se ele não sair, as moças vão à caça e ele acaba fisgado de alguma maneira, né? Porque essa relação ela é instintiva, né? Nós temos nosso instinto.
Por que muitas vezes nós não seguimos nossos instintos? Primeiro, porque a gente não vai sair por aí procriando a esmo, né? A humanidade se crescer e multiplicar-vos, né, que Jesus nos deixou muitas vezes mal entendido, isso é de acordo com a racionalidade, né? Quantos filhos se tinha antigamente? Se tinha, sei lá, 8 filhos, 10 filhos, né? Era comum os casais terem muitos filhos. Conforme, né, a população foi aumentando, a densidade demográfica, e como consequência, os recursos per capita, né, por pessoa, foram também mais reduzidos, né? Os casais pensaram. Então, a racionalidade foi um mecanismo natural, né, para inibir essa procriação desenfreada, coisa que não há nos animais. Ainda assim há, porque se há uma superpopulação num determinado espaço confinado, eles também procriam menos por conta de não ter alimento para todos, né? A natureza é sábia, o homem é que muitas vezes, né, transgride as leis. A paixão é um forte sentimento que se pode tomar até mesmo como uma patologia provinda do amor, né? O amor por si só é belo, é lindo, mas a paixão, né, pode ser tomada, inclusive, diz ali o texto, como se fosse uma patologia, né? Manifestada a paixão em devida circunstância, o indivíduo tende a ser menos racional, ou seja, ele perde esse senso crítico, priorizando o instinto de possuir o objeto que lhe causou o desejo. Sendo assim, o apaixonado pode transcender seus limites no que tange a razão, e em situações extremas, beira a obsessão. E será que não há obsessão por trás dessas paixões desenfreadas? Muitas vezes há. Só para que a gente recorde um pouquinho aqui, para aqueles que não estejam familiarizados, a obsessão é quando a gente sofre uma influência maligna, né, que quer nos derrubar, que é a nossa derrubada mesmo, por algum espírito, né, que não nos tem nenhuma simpatia, muito pelo contrário, não gosta de nós. Então, quando esse espírito consegue penetrar no nosso pensamento por alguma invigilância nossa, ele reforça ali esses sentimentos, buscando a nossa parte instintiva, né? Cegando a nossa parte racional, nos colocando ideias fixas, e essas ideias, se nós não tomarmos conta, elas vão tomando conta de nós. Ao passo de que essa obsessão começa com algo simples, uma ideia que é colocada, né, de leve, e a gente sabe que aquilo não é nosso, mas às vezes a gente persiste naquela ideia. Pode ir agravando, né? Até transformar-se em uma obsessão muito mais séria, que é uma subjugação, passando antes pela fascinação, onde eu tenho certeza que aquele processo é o que eu realmente preciso. Então, tomemos cuidado com as obsessões, né? A vigilância é fundamental, a oração, a prece, a gente está num ambiente saneado, com leituras boas, enfim, manter o evangelho no lar, na nossa casa e aí por diante. Mas não é o nosso foco. Sendo assim, o apaixonado pode transcender seus limites no que tange a razão, e em situações extremas beira a obsessão. Já tinha lido, mas essa esclerose precoce me fez ler novamente. Essa atração intensa e impetuosa está intimamente ligada à baixa de serotonina, uma substância que a gente tem no cérebro. Substância química, é um neurotransmissor, possibilita a transmissão de informações entre as células cerebrais, responsável por vários sentimentos e patologias, doenças, dentre eles a ansiedade. A ansiedade é uma coisa, né, que geralmente as paixões desenfreadas nos trazem ansiedades, né, incontidas. E a ansiedade não é boa. Por quê? Porque na ansiedade a gente sofre por um problema que não existe e que talvez nunca exista. Mas a gente sofre assim mesmo, porque as ideias colocadas na nossa cabeça, o instinto, é terrível, né? Um apaixonado, né? Um adolescente apaixonado, eu não sei, porque eu acho que eu nunca fui adolescente, será que eu fui alguma vez? Mas eu esqueci, né? Um adolescente apaixonado, ele é capaz de fazer né, os trabalhos, se mandar ele trabalhar, ele é até capaz de trabalhar, né? Para conseguir o intento de ficar livre e encontrar-se com a sua amada, né? É assim que funcionam as coisas. Nós temos vários exemplos bíblicos, está até ali embaixo, eu não posso deixar de citar,
né, no Antigo Testamento, de até crimes, até aberrações cometidas por conta de paixões desenfreadas, né? Podemos ver, existem várias personagens bíblicas, não vou ter tempo para citar, que esse relógio está sendo cruel comigo, mas tem, por exemplo, o rei Davi, né? Um desses casos, né? Só para a gente ser bastante breve, em que ele envia um de seus soldados, ele era apaixonado pela esposa do soldado, envia para a frente de batalha. Só que o soldado era bom para cara, bom a beça, né? Bom demais. Então esse soldado conseguiu voltar, né? E a coisa não desenrolou. Leiam, né? É interessante. É só para a gente ver como a paixão leva o ser humano a cometer, né, desatinos. O amor interpessoal. Alguns sentimentos que são frequentemente associados com o amor interpessoal. Vamos ver quais são esses sentimentos. O carinho, sentimento de ternura, ou querendo proximidade, né, um não invalida o outro, querendo proximidade física. Quem ama quer estar sempre perto da amada, né? É muito bom a gente estar com alguém que a gente ama. É ruim estar com alguém que a gente não gosta, porque a gente tem eventualmente, diariamente, né, a vida nos leva a estar com pessoas que não têm afinidade por nós. Seja no trabalho, seja na casa, seja um visitante, seja uma vizinhança, enfim, a gente sempre lida com isso, mas isso aí tem um objetivo, né? O objetivo é a gente vencer essas barreiras, a gente ser mais indulgente, a gente vencer nossas próprias barreiras, não é a barreira dos outros, não, as nossas. Se a gente vencer as nossas, automaticamente os outros vencem as deles também. Mas o carinho é um dos fatores do amor interpessoal. A atração, satisfazer as necessidades básicas emocionais, né? Todo mundo quer satisfazer essa necessidade. A pessoa que ama, ele tem uma necessidade de satisfazer a parceira, né? De dar flores, se a mulher gosta de flores. Se não gostar, não dê, não, porque as mulheres geralmente preferem um brilhante, mas uma flor também faz o maior sucesso, né? Às vezes um chocolate, depende do gosto da parceira, tem que descobrir, né? Então essa atração, essa necessidade de satisfazer os gostos, né, do objeto, da paixão, né? O altruísmo, né, altruísta, a preocupação com os outros, né, a preocupação de dar sem pedir em troca. O altruísmo é exatamente isso, é de dar, mas sem ter esperança de receber. Porque você dá um presente no aniversário, numa coisa, dificilmente, ou no Natal, dificilmente você, né, nós, na nossa ignorância ainda, no nosso egoísmo, dificilmente damos sem aquela intenção de receber. A gente ainda é muito materialista, mas quando você ama de verdade, a intenção, de fato, é altruísta, né? Você dar sem esperar em troca, né? Esse é o verdadeiro amor, o amor que Jesus recomendou que todos nós tivéssemos e que as mães, eventualmente, têm pelos filhos. Os pais, via de regra, não têm, são mais materialistas, o homem é mais terra a terra e a mulher é mais sentimental, mais emocional. Então as mulheres, via de regra, têm esse amor pelos filhos, né, esse altruísmo. Reciprocidade, né, o amor, né, se é recíproco, né, logicamente ele tem reciprocidade. Se não é, ainda assim o amor existe, porque o amor, diferente da amizade, ele pode ser unilateral, né, mas o ideal é que seja bilateral, que, né, se ele é interpessoal, ele já é entre duas pessoas, né? A reciprocidade é muito desejada. O compromisso, quando você ama, você não mede esforço, você, não precisa assinar papel, não, porque esse compromisso é íntimo. E isso até a gente já tratou no plano reencarnatório, só que a gente ainda não sabia disso, né? Então esse compromisso é de foro íntimo, cada qual tem o seu nível de comprometimento, mas existe, se de fato há amor, há o compromisso, né? Na felicidade ou na doença, como é que é? Já esqueci esses trecos todos, porque a gente não pratica. Na doença, ele também esqueceu, né? Nós temos esse ligeiro problema, porque da encarnação passada a gente lembra pouca coisa. Mas, enfim, a gente tem esse compromisso, não é mesmo? A intimidade emocional, troca de emoções, de sentimentos. Gente, entre um casal, entre apaixonados, entre, né, amantes, não pode haver, né, a falta de intimidade. Sempre há.
Com quem que você há de trocar, se não com seu parceiro? Se você não tem condição de trocar com a pessoa que você ama, dificilmente esses laços estão devidamente atados. A amizade, né? Paixão, gente, aquele fogo do primeiro encontro, né? Aquele agarramento. O tempo se encarrega, o tempo é um sábio, né? Deus é sábio, né? Porque a gente tem, numa relação interpessoal, a gente experimenta o amor em diversas fases, né? Em diversas fases. E o segredo do bom viver está em você conseguir assimilar e passar por essas fases. A fase da amizade, do companheirismo, esse tem que existir, né? Que há um momento em que, né, fulano está ruim, não tem a reciprocidade necessária, né, brigou, está zangada, e a gente tem que haver resiliência para vocês se adaptando às situações, se acondicionando de acordo com o momento, né? Enfim, a amizade, ela há de existir numa verdadeira relação de amor interpessoal. E laços familiares, o amor entre familiares, existe, a partir do momento. O sentimento de família mesmo, ele é um sentimento, um conceito bastante amplo. Porque quando a gente nasce, quando o bebê nasce numa família, quem é a família para ele? No primeiro momento nem é o pai não, é a mãe mesmo. É a mãe, e os pais ficam enciumados. Eu confesso, eu tive uma pontinha de ciúme, né? Que a gente fala, papai, papai, e o bichinho fala, mamã, mamã, não tem jeito, né? Não tem jeito. Tinha até um quadro na TV infantil, humor infantil, não é a mamãe, não é a mamãe. Isso mexe um pouquinho com o lado dos pais, né? Os pais também não podem esquecer que talvez já tenham sido mães em outras vidas, né? E na realidade, hoje em dia, o pai é meio pai e mãe, né? A relação familiar, até o conceito de casal está mudando, mas os pais mesmo, né, heterossexuais hoje em dia, eles dividem tarefas, né? Eu me lembro muito bem que tempos atrás a gente ia na reunião de escola, era reunião de pais, né? E como eu trabalhava, minha esposa também trabalhava, e outros amigos também assim o faziam, né? Muitas vezes na reunião do Dia das Mães, lá estava eu, né? A mãe aqui, estava eu lá. E no Dia de Paz, lá estava a minha esposa também, no Dia de Paz. Isso aqui em Cabo Frio, uns tempos atrás, era uma coisa assim absurda. Absurdo, vocês terem uma ideia, não tinha nem colégio para criança pequenininha de manhã, porque as mães de manhã gostavam de dormir até mais tarde, poucas trabalhavam fora, existiam as que trabalhavam, mas poucas, né, em pouco número, né? Então depois é que passaram a ter escolas matutinas, que a mãe tinha a tarefa de cuidar dos filhos, né? Com o tempo isso tudo foi passando, hoje as escolas nem fazem mais encontro do pai, da mãe, geralmente fazem encontro de família, né? Você vê como é que as coisas vão mudando, né? Então, esses laços familiares. A paixão é um desejo constante, já falou, né? Sentido via modificação do ritmo cardíaco. Quer dizer, a paixão mexe com sentimentos, mexe com serotonina, neurotransmissores, mexe com hormônios, né? Acelera o coração e aí por diante. Pode até morrer, né? Se o cara tiver uma doença cardíaca, não pode se apaixonar. Intimidade física, né? Compartilhamento do espaço pessoal e íntimo. Gente, essa parte é complicada, né? O casamento, né? A união de um casal, né? Não necessariamente formal, mas a união de um casal geralmente é muito complicada, requer muito amor por trás, porque dividir espaço não é fácil. Não é fácil. Às vezes o casal já está lá velhinho e ainda está brigando pelo espaço de botar o sapato, de botar a toalha. Né? Acontece às vezes, não digo lá em casa não, né? Essa coisa acabou. O autointeresse. Quando se visa, alguém está dizendo que é mentira ali, mas eu tenho cara de mentiroso? Vai ver que eu tenho, hein? O autointeresse, quando se visa a recompensa. Também no amor, né, no relacionamento de casal, também tem a recompensa. Eu vou na festa da minha família, mas você tem que ir. Eu vou no Natal, você tem que ir no Ano Novo. E aí por diante, né? Isso acontece, isso é até natural. Isso, quando existe, gente, tem um objetivo por trás. A gente que não vê, a gente só enxerga o momento, um palmo na frente do nariz. Mas o objetivo é a gente trocar. Ninguém consegue se unir
só o marido, a mulher, né, e vice-versa, né, um casal de namorados, porque geralmente você se une também à família. E quando há desunião, há também a desunião da família. Esse negócio de casamento de 2 sócios não existe, não. Porque você acaba casando com o sogro, com a sogra, e dizem que sogra é eterno, né? É coisa eterna. Mesmo que separe, a sogra fica. Se casar de novo, fica com 2 sogras. Olha só. Serviço, desejo de ajudar. Quem ama, o amor é cego. Quem aqui já viu esse filme? Né? Quem não viu, veja, né? É um filme antigo, tá ali uma moça belíssima, um rapaz nem tão belo assim, mas ainda assim belo. Parece ter Marcelo Turner, não? Né? Então, está ali de mãos dadas com aquela bela moça, mas esse filme, gente, ele fica apaixonado, é a moça linda e tal, mas onde a moça vai tem um desastre. Ela senta, quebra o banco, mas a moça é bela. Ele briga com os outros, que tem que ter bancos mais fortes, etc e tal. Deixa eu ver se tem ali. Bom, não tem. Então, no final das contas, ele descobre uma coisa em relação a essa moça, que ele estava enxergando essa moça como belíssima. Na cabeça dele era belíssima, linda. Não adianta nem dizer que era linda. E eu lembro de um caso de um familiar meu, a gente saía muito junto, né? Não vou contar a história até o fim, porque não é o caso aqui, mas a gente saía ver como o amor de fato é cego. Esse era cego e surdo e tudo mais, porque esse meu familiar, a gente saía sempre junto, em grupos, né? Era comum na minha juventude, a gente saía assim, em bandos, são as tribos de hoje, sei lá o que chamam, né? Na minha época era curriola mesmo. Então, na volta de uns bailes esse familiar arrumou uma princesa. Mas a gente olhava a princesa, não via a princesa exatamente, né? Era bem diferente, inclusive. E a princesa, ao abrir a boca, parecia até um dragão, porque não mais se assemelhava ao outro lado. Mas quando nós falamos, Hamilton, meu Deus, falei o nome. Agora já era. Não era para falar. Olha, corte isso da gravação, pelo amor de Deus. Você vai me arrumar sérios problemas. Não dá para contar a história própria. Eu vou trocar, Jailton. Não era Jailton. Que coisa horrível. Cheguei a chorar agora. Ó. Eu estou antevendo meu futuro, hein? Aí, fomos falar com o dito cujo, né? O homem com H, né? Falar com o dito cujo e ele disse, a gente falou, aquela moça não está à sua altura, aquela moça é muito feia para você, disse ele, não mexam com a minha princesa, não mexam com a minha princesa, e lá foi ele, abraçado com a princesa dele, tornou-se a princesa, né? E nós, com uma margem de segurança, demos uns passos atrás, ele foi com a princesa bem na frente. Bom, vejamos como o amor de fato é cego. Esse moço apaixona-se pela moça. Ela tinha algumas características que para aquele conceito social da época não era bela. E ele, quando revelaram, quando desfizeram, não se deve desmanchar castelos de areias, né? Às vezes os castelos de areia envolvem sonhos muito belos. E quando esse sonho é trazido à realidade, às vezes a realidade nos choca. Nós temos que ser mais emocionais, né, e menos racionais em determinados momentos, né? O amor pede isso da gente, né? Então, quando trazem isso à tona, ele vê a real figura, né, e se afasta, talvez como nós nos afastamos do nosso familiar, homem com H, que foi à frente com a princesa dele, né, nós nos afastamos, ele se afasta do objetivo da amada dele. Mas o desenrola e ele observa, né, o real valor do amor, as características necessárias para que ele se apaixonasse, aquela moça tinha. Então ele reata esse amor, é um filme belíssimo, vale a pena ser visto. Então, quem ama é caridoso com parceiro. Questão 886, né? Caridade, quando a gente fala em caridade, a gente dá a impressão que é só pegar e doar alguma coisa, tirar uma camisa, dar para alguém. Essa é a caridade mais fácil de praticar. Mas então, Kardec pergunta, né, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus.
Ele não queria saber como os outros entendiam, não. Né? Como os discípulos entendiam, ou como os espíritos entendiam. Ele queria a palavra do chefe, só serve a do chefe. Né? Então, como Jesus entende, né, caridade? Então, são os famosos, né, isso é mais comum, né, o BIP, né, benevolência, indulgência e perdão. Benevolência para com todos, a gente ser bom. Quem ama é bom com quem ama, com o amado, né? Indulgente para as imperfeições do outro. Se a pessoa tem imperfeição, passemos a borracha na imperfeição, vamos olhar o lado bom, é o que esse filme nos mostra, né? Olhar o lado bom das pessoas. E o perdão, perdoar as ofensas, porque não nos iludamos, nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde as mãos que afagam são as mesmas que agridem, né? E quando agridem ainda tem os pés, dependendo da patada, sai de baixo, né? Então a gente tem que ter uma capacidade de perdão. Jesus nos recomendou, né? Está aqui muito bem explicitado nessa questão 886. O amor através dos tempos, como é que era? A gente falou aqui que na antiguidade, contou-se aqui uma história, né, de uma mitologia grega, né, onde o amor envolvia paixões, envolvia brigas. Na antiguidade era muito assim, muito animal, aquele amor animal mesmo, mais voltado talvez para o lado animalesco nosso do que para o lado racional, ou mesmo o lado emotivo, o lado do amor altruísta, né? A antiguidade era assim. Haja vista que nas cavernas, e a gente vê isso em inscrições, né? Antigamente o cara pegava a moça, um cacetete bem forte, né? Pode ficar tranquilo que essa arma aqui é só um simulacro, né? Pegava um cacetete bem forte, ia na cabeça da moça, né? Arriava a coitada, né, à base de paulada, e arrastava pelo cabelo até a caverna. Olha só que maneira estranha, né, de começar uma relação amorosa, né? Fico me imaginando lá, certamente eu estaria todo quebrado, né, e ia morrer solteiro, né? Bom, então na antiguidade era assim. Jesus, já falei aqui que Jesus trouxe esse amor incondicional, que devemos amar sem impor condições, porque esse negócio, eu gosto de você, mas quando a gente coloca uma condição, mais é condição, né? Quando a gente coloca o mais, a gente já não é o amor incondicional. O amor incondicional é aquele amor que a gente não coloca esse mais, essa condição, não tem, né? Ama e pronto, gosta e pronto, gosta verdadeiramente, com o coração e com aquelas características que a gente já numerou no decorrer aqui do nosso breve papo. Bom, então esse amor incondicional é o amor que devemos ter, que a gente já até falou, que algumas mães, desenvolvem por seus filhos, né, em dado momento, né, este amor. Ora, seria ideal se nós conseguíssemos desenvolver por todos. É o que a sociedade almeja, é o nosso fim, nosso destino, fim no sentido de destino. Nosso destino é exatamente este, de um dia amarmos como Jesus nos amou. Incondicionalmente. Foi incondicionalmente? Foi, claro que foi, ele amou. Né? Os que o maltrataram, né? Pediu até que Deus os perdoasse, porque eles não sabiam, o Pai os perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, né? As mulheres da época eram muito marginalizadas, né? A sociedade mais antiga marginalizava a mulher não podia dirigir-se ao homem, e as mulheres se dirigiam a ele, até uma o tocou, né? Com sangramento, inclusive, coisa que a mulher, se tivesse na sua fase menstrual, não poderia sequer, ficava enclausurada, ela era considerada impura, enfim, não podia se dirigir. E Jesus quebrou esse paradigma, né? Quebrou tudo isso, mudou esse conceito completamente, né? Então, esse amor incondicional. Na Idade Média, o amor era também a base da briga, entre a cruz e a espada, né? Brigas de castas, brigas de tribais mesmo, né? E por trás de toda briga, por trás inclusive das relações que os pais queriam que seus descendentes tivessem, havia sempre um interesse econômico. Então esse amor, né, que Jesus tanto pregou na Idade Média, ele ficou
ainda bastante mascarado, né? E esse real significado dele ficou muito longe do objetivo. O espiritismo e o amor. O que é o espiritismo, gente? Quando a gente fala espiritismo, dá a impressão que a gente está falando uma coisa apartada de Jesus, apartada do amor. Não, o espiritismo, o amor, os ensinamentos cristãos, nós estamos aqui revivendo os ensinamentos do Cristo, né? O Consolador prometido, Jesus prometera, né? Ele prometeu da seguinte maneira: prometeu que viria um Consolador, que este ficaria conosco para todo o tempo, seria impessoal, não seria na figura de uma pessoa só, seria impessoal, ou seja, viria de diversas maneiras, não na forma de uma pessoa, né? E que teria dois propósitos. O primeiro, relembrar os ensinamentos dele, porque o povo esqueceria. E esqueceu? Claro que esqueceu. A gente já falou aqui da Idade Média. A Idade Média foi um exemplo desse esquecimento dos ensinamentos cristãos, né? Bom, e que serviria ainda para acrescentar novos ensinamentos. Então, a gente está aqui, né, o Espiritismo aqui está, nós aqui estamos, né? Kardec esteve entre nós encarnados, está desencarnado, né, com o objetivo único de colocar isso aí de maneira que todos nós possamos entender e aprimorar, porque hoje em dia o nosso nível intelectual não é mais o nível da Idade Média, onde nós brigamos, castas brigando umas com as outras, né? Não é o nível da antiguidade, onde o rapaz armava-se para sair para namorar, né? Hoje em dia o cara bota perfume, sei lá o que ele bota, na minha época era bastante perfume e tal, um sapato cavalo de aço dessa altura assim, porque eu sou baixinho, mas isso ficou no passado. Eu estou falando aqui grego para a maioria das pessoas, né? Porque Cavalo de Aço, não sei se vocês se lembram, foi durante a novela Selva de Pedra, a primeira, hein? A primeira, né? Que tinha aquele sapatão com salto branco, horrível, mas na época eu achava lindo, né? Em cima era azul e branco e tal, né? Você usou também, Aristarco? Usou? Por que motivo Deus não impõe sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Não seria mais, assim, a grosso modo, se nós examinarmos com a ótica mais grosseira, aquela que geralmente nós temos. Às vezes não examinamos refletindo, a gente examina com a ótica do agora, né? Então a gente pensa, tantos tiranos por aí afora, por que Deus não colocou logo amor no coração desses tiranos? E os deixa praticar a tirania por aí afora? Respondem os espíritos: a sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as, né? Olha que ensinamento maravilhoso. A gente não exterminou nada. Eu não exterminei aquele instinto de pegar o porrete e sair para namorar, não exterminei. A gente transforma os sentimentos, né? É importante a gente transformar o ódio em amor. Esse é o grande objetivo da vida, transformar o egoísmo em solidariedade. Esse é o objetivo. A gente tem um caminho a percorrer, certamente, mas o grande objetivo da vida é exatamente esse amor que transforma o indivíduo. Por isso o título da palestra, O Amor que Transforma. Isso está no livro Boa Nova, Humberto de Campos, né, em espírito já, né, e psicografia de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Esse livro, gente, para quem não está ainda familiarizado, esse livro é um livro maravilhoso, fala sobre a vida de Jesus na Terra, no período que ele pregou na Terra, né? Então, conta histórias magníficas de Jesus. Aí, quando a gente fala assim, as pessoas acham que, mas isso tudo eu já li, a gente conhece, sabe de cor, está no Novo Testamento. Não, mas ali tem os pormenores trazidos por espíritos que contribuem, Humberto de Campos, ele, mas assessorado naturalmente por outros. Então, são histórias belíssimas sobre a vida de Jesus e exatamente sobre a transformação de muitos corações, muitos exemplos citados aqui. Eu fiz até uma palestra aqui já sobre ele, chamado O Valor da Amizade, está no site, acho que está no site do Trabalhadores,
aparece sobre este livro, O Valor da Amizade. Se alguém quiser mais, aqui tem uns trechinhos, umas pinceladas. A parábola da volta do filho pródigo é um dos melhores, maiores ensinamentos sobre amor que a gente tem no Evangelho, né? A lei da natureza impõe aos seus filhos a obrigação de trabalharem pelos seus pais. Vamos a essa questão primeiro. Certamente do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. Sociedade atual, de 157 anos atrás, não foi lançado o Livro dos Espíritos, talvez mais foi durante as comunicações, né? Bom, imaginemos agora, isso ainda está muito atual, a gente esquecer essa obrigação dos filhos com os pais, porque os pais jamais esquecem suas obrigações com os filhos. Né? Os pais, quando consentem no plano espiritual, que isso já é arquitetado lá, a gente mesmo arquiteta, eles já têm esse sentimento de responsabilidade, que a gente já falou anteriormente, que o amor traz implícito esse sentimento de responsabilidade pela sua prole, né? pelos amados, e os filhos, nesse caso, do amor paternal e maternal. Bom, a parábola da volta do filho pródigo fala exatamente sobre essa modalidade de amor. Conta lá, vou sintetizar, que o relógio é meu inimigo neste exato momento, vou sintetizar porque Jesus conta que um pai com alguma posse financeira, os 2 filhos trabalhavam para ele. O mais novinho queria a parte dele, né, em vida, porque queria gozar daquele dinheiro, né, gastar aquele dinheiro com as moças, sei lá com o quê, com a vida, né, de moço dele, e o mais velho ficou lá com o pai trabalhando. Então o pai vendeu uma parte, a parte que caberia ao filho, deu o dinheiro ao filho, e o filho caiu no mundo. Né? Mas o dinheiro acaba, né? Coisa material, um recurso que se esgota, ainda mais se não souber administrar. Esgotou-se, e ele passou por várias provações, a pior delas de trabalhar cuidando de uma criação de porcos. Isso para um judeu era terrível, o judeu nem comia carne de porco, mas cuidava da criação de porcos, dava ração. E pensou ele lá com os parafusos dele, que se ele queria voltar se eu fosse, né, um empregado, um servo do meu pai. Porque os servos do pai dele eram mais bem tratados do que ele naquela condição de trabalhador daquela criação de porcos. E coitado, a aflição dele o levou a voltar. Quando volta, o outro filho trabalhando, vem de longe aquele menino chegando, e quando chega o filho fala, lá não é o fulano, e o pai e abre os braços. Né? O outro filho, pensando que o pai ia esbravejar com ele, abre, o acolhe, e pede para que matasse acho que um novilho, se foi uma vaca, me perdoe, virou novilho agora, é um novilho mesmo. Matasse para fazer uma festa para aquele que ali chegava. Né? Ele recebendo aquele filho que voltava para casa com o coração aberto, como se nada, absolutamente nada tivesse acontecido. E aí, o outro filho se sente injustiçado. Eu fiquei aqui trabalhando o tempo inteiro e você pega e acolhe o outro que saiu por aí gastando, né? Como pode isso? O amor não tem que ser igual? Aí que vem a cobrança. O amor não deve ser igual, o amor dos pais pelos filhos. A gente se esquece de uma coisa fundamental. Cada um é uma individualidade. Cada um tem que ser tratado de uma maneira específica. Porque cada um assimila as suas vicissitudes e suas qualidades de acordo, né, com o seu temperamento, com o seu nível evolutivo. É isso que Jesus deixou, naquela época não foi muito bem entendido, e ele contou por parábolas, e que o Espiritismo nos deixa tão claramente. Então a parábola da volta do filho pródigo é um bom exemplo de amor de pais pelos filhos, do tratamento dos pais para os filhos. O amor que transforma, vemos Maria de Nazaré, Maria que criou Jesus, nasceu como uma criança normal, e Jesus também saiu pelo mundo a pregar, não foi muito bem entendido, mas no final da vida terrena de Jesus, quem estava ao pé da cruz, porque se a cruz tivesse 2 pés, não seria uma cruz, ao pé da cruz,
Maria, né? Amando o seu filho, sofrendo pelo seu filho, né? de braços abertos. Então, a Maria de Nazaré é um exemplo dessa transformação pelo amor, um amor que mexeu com o coração. Porque se olharmos o evangelho inteiro, em momento nenhum, Maria está junto com Jesus. Maria sempre criticou o comportamento de Jesus. Está lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Estranha Moral, né? Está lá. Ela criticava o comportamento, mas não deixou de amar o filho, né? Não deixou em momento algum. E naquele momento que Jesus precisava dela, estava ali ela ao pé da cruz, sofrendo pelo seu filho. Joana de Cusa era casada com uma pessoa, né, com Cusa, que trabalhava para os romanos. Então, Joana, isso está também no livro de Humberto de Campos, né? Boa Nova. Joana era uma seguidora de Jesus. Certo dia, isso gerou briga entre o casal, e ela queria separar-se de Cusa. Porém, Jesus lhe dá um conselho: você deve ficar com o seu marido. A sua obrigação nessa encarnação, não deixou assim nesses níveis, mas dá para entender, nesta vida é permanecer ao lado do seu marido, apoiando o seu marido, né, nos momentos em que ele precisava. Sabia das fragilidades de Cusa, né? E quando Cusa desencarna, né, morre, né, ela passa a seguir Jesus, e ela também é queimada numa fogueira, mas não renuncia ao amor de Jesus, né? Queimada, quem a queimava pedia para que ela abjurasse, né? Negasse Jesus, mas ela em momento nenhum negou, pelo contrário, disse que amava aquele que a estava torturando. Tudo isso está no livro, muito legal de ler. Uma mudança, uma transformação impetrada pelo amor. Paulo de Tarso é um dos maiores modelos dessa transformação, exemplos, porque se estamos hoje falando de Jesus, agradeçamos a Paulo de Tarso, que de antes chamava-se Saulo, era um perseguidor, um sacerdote perseguidor de cristãos. Quando ele vai a Damasco perseguir mais um outro cristão, né? Ele tem uma visão, cai do cavalo, né, e fica desacordado. Quando acorda, tem aquela visão de Jesus, e Jesus lhe dando uma ordem de ir e pregar pelos gentios. E ele se convenceu. É um exemplo de convencimento, assim, de uma tacada só. Olha a grandeza desse espírito já reencarnado, que foi Paulo de Tarso, né? Então, naquela encarnação, ele já teve essa transformação quase que imediata. Buscou apoio em todos os lugares ao pai, o pai lhe negou, né? Deixou a própria sorte, mas ele, como tecelão, como culto que era, com ascendência romana, ascendência grega também, né? E judeu, ele saiu a pregar o evangelho do Cristo, a fundar diversas igrejas, diversos templos, deixou ali discípulos seus ensinando, né? Primeiramente em Antioquia, depois pelo mundo inteiro, foi pregar para os gentios, para o Ocidente. É uma mudança de transformação pelo amor, né? Então, Paulo de Tarso, mas num dado momento, quando ele se encontra desesperado, achando que tudo estava perdido, muito embora ele amasse o Cristo, ele foi para o interior de uma caverna, ficou ali desolado, ele que levara antes a morte de Estevão, né? Um cristão que estava causando um rebuliço, pregando lá junto com Pedro e tal, levando muita gente, arrebanhando muitos seguidores. No entanto, ele persegue aquele homem e tira-lhe a vida. Mas ele já estava apaixonado por uma moça. Olha o que o amor não faz. Apaixonado por uma moça, convida essa moça para assistir à cerimônia do apedrejamento, que era assim que os judeus faziam, né, com o condenado, né? E ao chegar, esse moço já está agonizando, e ela reconhece ali o seu irmão, que antes, no livro Paulo e Estevão, está muito bem narrado, né? Também é um outro livro magnífico, devemos ler, leitura obrigatória para os espíritas. Então, neste livro, conta muito bem essa história. Ele já tinha se perdido pelo mundo, ele foi para um rumo, ela para outro, né? E ele se encontra nessa situação trágica. Ele descobre que aquele ali era o seu cunhado, só que ele não sabia.
Não sabia. E ele desencarna perdoando Paulo, e ainda assim ele rechaça esse amor, ele não aceita esse amor dessa moça. Essa moça termina também por desencarnar em função dessa desilusão amorosa, e a história continua. Mas voltemos a ele. Ele não conseguiu apoio, foi para uma caverna, fica lá triste, pensativo, querendo desistir, que a sua vida estava no fim. E aparece quem? Abigail, juntamente com Estevão, seu irmão desencarnado. Ela também já tinha desencarnado, né? Aparece em espírito na caverna. E ele pergunta: o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Como eu posso entender, já que eu estou aqui sofrendo tanto, desiludido, sem condições? Aí ela lhe dá um conselho: ama. Como que eu vou fazer isso, né? É tão difícil a gente amar quem não nos quer bem, é por diante. Como amar? Trabalha. O trabalho leva a gente a amar. E quando o desânimo me chegar, né? E contra esse desânimo que agora me abate e vai me abater algumas outras vezes, porque ele sofreu muito nessa caminhada dele, inclusive foi preso, espera. E diante da indiferença dos homens, o que eu vou fazer? Perdoa. Diante da indiferença, perdoa. São ensinamentos preciosos que a gente deixa aqui e que a gente poderia citar inúmeras frases, inúmeros casos trazidos por Francisco Cândido Xavier. A gente citou aqui algumas passagens. Nós devemos incluir Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, Allan Kardec e tantos outros que por aí passaram nas nossas preces diárias, porque eles nos mostraram com exemplos simples o verdadeiro amor, aquele amor que nos interessa, não aquele de um benefício imediato, um benefício transitório, aquele que serve para uma encarnação só, aquele que se perpetua, o amor que realmente transforma, que é essa partícula que todos de nós temos no nosso coração e que, para descobrir, às vezes, basta um estalidozinho, mas tem vezes que demora a beça. Então, que Jesus nos ampare. Muito obrigado, muita paz a todos.